Esse é Nikolai Kardashev e ele propôs a escala Kardashev. E essa é uma escala que propõe classificar as civilizações pelo cosmos em tipo 1, 2 e 3, em que, respectivamente, a civilização iria consumir toda a energia do seu planeta, toda a energia da sua estrela e toda a energia da sua galáxia. E o problema é que a civilização humana não se encaixa em nada disso. Ela nem chega até mesmo aqui no tipo 1, ela está antes disso. Afinal de contas, é óbvio que a humanidade não consome toda a energia da Terra. Agora, como será que a gente poderia atingir esse feito e chegar ao tipo 1? Bom, aí primeiro, antes de tudo, a gente precisa definir o que seria toda a energia da Terra. A Terra possui várias fontes de energia natural, como a energia dos ventos, das ondas do mar, dos rios e dos combustíveis fósseis. Esses 4 exemplos de energia parecem ser coisas independentes, mas lá no fundo todas essas são filhas de uma única fonte de energia primária: o Sol. A nossa estrela é de longe a principal fonte de energia da Terra. Porque se a gente parar para pensar, é a energia do Sol que vem até nós, atinge a superfície da Terra, e aí uma massa de ar que está aqui perto da superfície pode acabar ficando quente. E o que significa uma massa de ar estar quente? Para entender isso, imagine que vamos dar um zoom nisso aqui. E aqui é a nossa mesma massa de ar, que tem um certo limite delimitado por um barbante. E dentro dessa massa de ar existem moléculas, e todas vão estar concentradas aqui dentro. Porém, lembre-se que o Sol esquentou essa massa de ar, ela se tornou quente. E o que é o aumento de temperatura, senão um aumento na agitação de cada uma dessas moléculas? Elas ficam querendo expandir essa massa de ar. E aí, quando a gente expande essa massa de ar, o volume dela ficou bem maior. O barbante está ocupando um volume maior, porém existe a mesma quantidade de moléculas aqui dentro. São moléculas mais agitadas que vão ficar distribuídas mais distante uma das outras. Isso quer dizer que essa massa de ar agora tem a mesma massa, a mesma quantidade de moléculas, porém em um volume muito maior. Ou seja, a concentração dessas moléculas, a densidade diminuiu. Então, se a gente voltar a olhar para esse esquema de ar quente, a gente vai ver que esse ar quente, agora em um volume muito maior, vai ficar bem menos denso e vai tender a boiar, flutuar para cima, deixando aqui um espaço que pode ser rapidamente preenchido por uma outra massa de ar menos quente, mais fria. Então, opa, você percebeu isso? Massas de ar estão mudando de posição, elas estão se movimentando. E o que é a movimentação de massas de ar? É o vento. E o vento, por sua vez, pode ir caminhando aqui na Terra e encontrar o mar. E esse encontro pode transferir a energia do vento para a superfície do mar, criando assim ondas. Estamos falando da energia do mar. E o mesmo Sol é responsável por aquecer tanto a água no mar quanto a água fora dele, em rios, por exemplo. E isso acaba evaporando a água na superfície, o que pode gerar nuvens. E essas nuvens podem acabar criando chuva ou neve que abastece direta ou indiretamente o fluxo dos rios. E aí a gente já está falando da energia que vem dos rios. Agora, já o combustível fóssil que a gente usa hoje, um dia já foram os animais, plantas e outros seres vivos que viveram há milhões de anos na Terra. E bom, esses seres aqui que faziam fotossíntese, eles estavam nada mais nada menos do que convertendo a energia do Sol em energia química necessária para a vida. Agora, já os seres que não faziam fotossíntese, bom, eles tinham que se alimentar desses outros organismos que faziam fotossíntese. E assim eles se aproveitavam da mesma energia que veio lá do Sol. Sendo que aí um dia aconteceu uma coisa fantástica. Todos eles morreram. E aí seus restos mortais se preservaram de tal forma no subsolo que viraram carvão, petróleo e outro combustível fóssil que por milhões de anos guardou a energia solar em forma de energia química. E se um dia a gente tirar essas coisas lá debaixo da terra e queimar esse troço, nós liberamos energia térmica. Ou seja, os combustíveis fósseis dos ventos, do mar e dos rios nada mais são do que energia solar, só que com passos extras. E claro que cada um dos passos extras contidos nessas coisas
vai fazer com que a energia original que veio do Sol, quando passar por esses passos, acabe se tornando muito menor. E essa diminuição da energia original para algo menor significa que temos perda de eficiência, temos ineficiências. Então, nesse ponto de vista, consumir essas fontes de energia aqui significa que a gente vai ter energia de uma forma ineficiente. A melhor coisa, então, na verdade, seria a gente consumir a energia direto da nossa polposa fonte primária, o Sol. E assim, por mais que existam outras fontes naturais de energia na Terra, como, por exemplo, a energia geotérmica que vem do interior do nosso planeta, a verdade é que o nosso Sol, basicamente, é, de longe, a fonte mais importante que nós temos aqui. Então, o Sol produz muita energia, mas somente a que incide exatamente na Terra é a energia que nós devemos consumir em sua totalidade de 100%. Agora, como que a gente faz isso? Bom, a ideia mais óbvia provavelmente seria construir vários painéis solares e preencher cada centímetro quadrado da superfície terrestre com um monte deles. Porém, sinceramente, isso não parece ser uma coisa tão prática. Sem falar que no meio do caminho a gente teria que destruir todos os habitats naturais que existem para abrir espaço para toda essa infraestrutura. E o que talvez fosse ainda mais frustrante é que mesmo assim a gente não chegaria ao tipo 1 da escala Kardashev. Isso acontece porque, como você sabe, a Terra possui uma atmosfera e essa atmosfera absorve energia do Sol, ou seja, toda aquela energia gigantesca do Sol no meio do caminho, por causa da atmosfera, é reduzida. E aí os nossos painéis solares aqui na superfície da Terra recebem menos energia. Ou seja, nós ainda estamos perdendo eficiência. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então a melhor coisa seria deixar esses painéis solares lá em cima, no espaço, para receber toda a potência do nosso Sol. Ou seja, para aproveitar essa energia que chega até nós, a gente poderia construir um painel solar gigante que fique no espaço. E isso aqui seria ótimo, porque iria bloquear 100% da energia que vem do Sol, que iria atingir a Terra. Tudo para aqui no meio do caminho. Tudo lá em cima, sem a atmosfera para atrapalhar. Porém, esse painel em formato de disco gigante, com um raio igual ao da Terra, iria causar um pequeno problema. Não ia sobrar nada de luz do Sol para a Terra. E obviamente isso quer dizer que a fotossíntese aqui nesse planeta ia se tornar inviável. E bom, basicamente isso quer dizer que todo mundo vai morrer, incluindo nós. Uma coisa mais inteligente seria simplesmente fazer com que esse painel gigante fosse fragmentado em vários painéis menores em órbita da Terra, de modo que eles não bloqueassem o Sol da gente. Assim a gente teria a mesma área do painel gigante sem destruir a vida na Terra. E aí finalmente a gente chegaria ao tipo 1 da escala Kardashev. Só que não, porque os painéis solares, na verdade, possuem ineficiências, que são limitações desse tipo de tecnologia. Porque na prática, um painel solar, na verdade, não é capaz de receber 100% da energia que vem do Sol e transformar em energia elétrica. Na hora dessa conversão, a energia diminui. Existem ineficiências. E a diferença da energia total que ele recebe para que ele consegue converter, normalmente é uma diferença 2 vezes menor. Os nossos modelos mais eficientes conseguem converter da energia original apenas 50%. Os nossos modelos mais eficientes perdem metade da energia. E isso quer dizer, então, que usando os nossos melhores painéis, a gente precisaria adicionar mais, uma área 2 vezes maior do que originalmente pensamos. E ok, assim nós estaríamos captando toda a energia que chega na Terra. Mas ainda assim, nós não seríamos uma civilização do tipo 1. O que falta mais, meu Deus do céu? Pois é que ainda tem um detalhe, porque nós estamos captando toda a energia que chega da Terra. Isso não quer dizer que estamos consumindo
ela. A gente tem que arranjar alguma forma de pegar essa energia nos painéis solares lá na órbita terrestre e trazer aqui para a superfície. E sinceramente, não importa se a gente vai fazer isso através de uma forma sem fio, com lasers atirando essa energia direto do espaço até nós, ou se vamos até lá buscar isso através de um elevador espacial ou algo talvez ainda mais mirabolante. A verdade é que não importa como nós vamos fazer essa transmissão energética, mas o fato é que vai existir ainda ineficiências. No meio do caminho, por causa dessas transmissões, a energia original vai passar por elas e se tornar menor. Então a gente precisa de ainda mais painéis solares para poder compensar isso. Bom, sim, isso poderia talvez funcionar, mas de repente pode ser que existe uma ideia melhor. A gente pode usar uma quantidade significativamente menor de painéis se eles ficarem mais próximos do Sol. Nós precisamos de menos, porque quanto mais perto do Sol, maior a intensidade da energia que eles recebem. A gente, claro, só teria que arranjar uma maneira de trazer essa energia daqui para cá. Isso seria algo bem distante da nossa realidade hoje, e possivelmente a gente atingiria o tipo 1, talvez antes mesmo da gente construir essa infraestrutura toda perto do Sol. Porque a verdade é que a humanidade pode atingir o tipo 1 da escala Kardashev com uma certa facilidade, se a gente olhar para essa escala de uma certa forma. Até agora a gente olhou para essa escala de uma maneira, digamos, muito literal, que a gente aqui no tipo 1 precisa consumir toda a energia natural que chega até a Terra. Porém, essa definição pode ser meio ruim, porque para chegar no tipo 1, isso faria com que a gente obrigatoriamente usasse a energia do Sol, como a gente viu. Agora, e se ao invés disso, ao invés de se preocupar com a fonte, a gente consumisse o equivalente a essa quantidade de energia? Por isso, vamos agora determinar em números qual é a quantidade de energia o suficiente para uma civilização ser considerada do tipo 1. E bom, é claro que para isso a gente poderia simplesmente saber qual que é, em números, a quantidade de energia que a Terra recebe do Sol. Só que essa escala não é sobre nós, ela se aplica a todo o universo. E existem estrelas que produzem quantidades de energia diferentes, e existem planetas que absorvem quantidade de energia diferente. Isso quer dizer que seria preciso encontrar um número que seja mais ou menos adequado como uma regra geral para todos os casos, incluindo a Terra e os outros. E Carl Sagan nos ajudou com isso. Sim, é ele mesmo. Essa foi a fórmula que ele propôs, em que K aqui é o tipo dessa civilização e P é o consumo energético. Ou seja, para descobrir o quanto que uma civilização do tipo 1 consome de energia, basta substituir o K por 1 e, fazendo as contas, temos que o logaritmo de P é igual a 16. Então P é igual a 10 elevado a 16, o que seria 10 mil trilhões. Então no dia que a humanidade conseguir esses 10 mil trilhões de joules por segundo, finalmente, parabéns para nós, a gente alcançaria o tipo 1. Caraca, até que enfim. E isso só porque não importa de onde a gente ia tirar essa energia, se é do Sol ou não. Inclusive, a humanidade consome hoje cerca de 10 elevado a 13 joules por segundo. O número mais ou menos exato é cerca de uns 18 trilhões. E isso aqui nada mais é do que o P. E se a gente botar o valor exato aqui nessa fórmula, nós temos que o valor de K atualmente para a humanidade é igual a 0,7276. É isso que algumas estimativas recentes apontam. Então quer dizer que a gente está, na verdade, mais perto do tipo 1 do que longe? Uau! Mas ainda assim, se a gente está a 10 a 13 de consumo energético hoje e nós precisamos de 10 a 16, significa que ainda nós precisamos consumir 1000 vezes mais energia para chegar no tipo 1. Bom, e sabe o que a gente precisa fazer de diferente para atingir isso? Talvez nada. Por incrível que pareça, a humanidade pode atingir o equivalente ao tipo 1 da escala Kardashev sem fazer nada de muito mirabolante. Basta olhar para esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra o consumo global de energia com o passar do tempo. E aqui nós podemos ver que apenas
meros 2 séculos atrás, se a gente voltar mais ou menos para 1800, nós tínhamos uma humanidade consumindo muito menos energia. Isso aqui é uma ordem de grandeza cerca de 100 vezes menor do que nós consumimos hoje. E sinceramente, se a gente levou apenas um pouco mais de 2 séculos para poder chegar até onde nós estamos hoje, então, de repente, para conseguir multiplicar o que temos hoje, para no futuro a gente chegar a 1000 vezes mais, pode ser então apenas uma mera questão de tempo. Agora, quanto tempo exatamente? Aí foi o que esse estudo estimou. Bom, e como que esse estudo fez isso? Bom, ele usou esta tabela bem aqui. Essa aqui é uma tabela com os valores da escala Kardashev da humanidade ao longo de vários anos. Começando aqui em 1965, nós tínhamos um consumo de 5 trilhões de joules por segundo, o que nos classificava como 0,676 alguma coisa na escala Kardashev. Agora já em 1985, a gente tinha chegado a 10 trilhões de joules por segundo, o que nos deixava em 0,7 na escala. E assim a gente foi indo até chegar no último ano desse estudo, em 2019, em que tínhamos 18 tri de energia e 0,725 na escala Kardashev. Show! Então, a partir disso, simplesmente eles pegaram esses valores todos e assumiram um certo ritmo de crescimento desses números. E aí eles chegaram neste gráfico. Esse gráfico mostra a variação do valor de K com o passar do tempo. E até aqui nós temos os valores reais registrados do passado. E daqui em diante, tudo isso é uma previsão que vai até o momento em que atingimos o tipo 1, que deve acontecer mais ou menos por volta do ano 2347. Ou pelo menos é o que diz esse estudo. E sinceramente esse estudo tem as suas limitações, porque afinal de contas não dá pra gente simplesmente, vai lá, pegar uma tabela com números e extrapolar o futuro, pelo menos não de uma forma tão precisa. Não quer dizer que esses números vieram aumentando num certo ritmo que eles vão continuar sempre crescendo nesse mesmo ritmo. Para ficar mais precisa essas coisas todas, nós temos um outro estudo. Nesse outro estudo foi analisado as fontes energéticas da humanidade individualmente. E o fato é que nem todas as nossas fontes de energia vão crescer sempre da mesma forma. Até porque os combustíveis fósseis são esperados de talvez até cair, enquanto que as energias renováveis vão crescer bem mais. Assim a gente espera. Com isso se chegou nesse gráfico. Aqui nós podemos ver que estaríamos prestes a ter uma diminuição drástica do nosso consumo de energia por causa da transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis. Mas aí depois de cair, a gente iria subir o nosso consumo de energia e continuar subindo até chegar bem aqui, onde a gente atingiria o tipo 1 da escala Kardashev. Isso aconteceria em 2371. E bom, esse outro estudo também tem as suas próprias limitações, porque simplesmente é muito difícil prever o futuro. Nunca se sabe, mas uma mudança aqui no meio do caminho poderia fazer a gente chegar muito mais rápido ou bem mais devagar, ou de repente até nunca chegar. A realidade é que existem muitos fatores que não são levados em conta em um único estudo e talvez nem possam ser. Imagina o que aguarda no nosso futuro em questão de fatores políticos, ambientais, populacionais, culturais e tecnológicos. Tudo isso pode ser imprevisível e gerar uma enorme variação na trajetória ao longo dos séculos. Veja, por exemplo, isso aqui. Esse aqui é o tokamak. Essa máquina busca extrair a energia da fusão nuclear. E não confundir fusão com fissão. Enquanto que a fissão nuclear, ela na verdade separa os núcleos atômicos, a fusão, ela funde os núcleos atômicos. Essa máquina aqui então está criando exatamente o mesmo processo que ocorre dentro de estrelas. É exatamente por causa da fusão nuclear que estrelas geram energia. Esse princípio nos daria muito mais energia do que nós jamais imaginamos. Isso faria o jogo mudar
completamente, esse seria o nosso grande salto na escala Kardashev. Porém, isso ainda é uma incógnita. O tokamak é uma máquina ainda experimental, e o fato é que faz muito tempo que parece que nós estamos muito perto de dominar a fusão, mas esse dia nunca chega. O futuro, então, é incerto, mas possivelmente essa seria a nossa melhor forma da humanidade chegar o quanto antes ao tipo 1 da escala Kardashev. E a escala do universo é muito grande, por isso que a panspermia parece que não faz tanto sentido, mas ainda assim ela é possível. Agora, para saber como que micro-organismos conseguem sobreviver à panspermia, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!